Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pela tua presença, você do Face, do Instagram, das pessoas que eu estou gravando aqui para depois assistir essa aula. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre iniciação espiritual, principalmente. Iniciação que é o batismo, iniciação que existe a xamânica, existe na maçonaria graus iniciáticos, existem graus iniciáticos na eubiose, na Rosa Cruz, existe iniciações na Cabalá judaica e todas as tradições xamânicas, tradições tribais, elas têm iniciação. Eu particularmente valorizo por demais as iniciações espirituais. Por quê? Porque quando nós lemos algo, é uma experiência intelectual, transformadora. O melhor que podemos fazer para o nosso cérebro é ler. Então é uma experiência transformadora a leitura. Ao mesmo tempo, a iniciação espiritual, ela nos coloca na ideia do sentimento, de sentirmos algo. Eu não sei se todos vocês que estão aqui comigo já assistiram um filme chamado o filme se chama O Homem Chamado Cavalo, que é um sujeito, um ator, o ator era Richard Harris, ele faz um personagem de um homem americano, clarinho, olhinho azul, loirinho, que ele vai parar numa tribo, ele é preso numa guerra, e nessa guerra ele vai parar numa tribo. E nessa tribo ele é tratado como um escravo, os índios o tratam como escravos. E com o tempo ele era um inimigo das tribos, ele começa a perceber que tem muito sentido as coisas que aquela tribo vive. E ele pede para fazer parte da tribo, não mais ser um escravo e fazer parte da tribo. E os índios dizem assim, ok, você pode fazer parte aqui da tribo, mas você só vai fazer parte se você entrar ou fazer as liturgias de iniciação, que é o que eu estou falando, como um batismo, um parampará, um diksha, um reiki. Você vai fazer parte dessa liturgia. O nome desse filme, para quem gosta de xamanismo, é Extraordinário. O Homem Chamado Cavalo. Porque na tribo as pessoas elas costumam colocar o nome delas de acordo com o animal que ela gosta ou uma situação. Um outro filme que é interessantíssimo, eu já vou falar da iniciação, é um filme chamado Dançando com Lobos. O nome do personagem era Dançando com Lobos. Também ele vê uma tribo, entra em contato com a tribo e se apaixona. E por que o nome dele é Dançando com os Lobos? Porque ele dança com os lobos. Ele tem essa característica de dançar com os lobos. Então tem tribos que a pessoa é chamada de bisão branco, touro sentado. Nos sistemas tribais você tem um nome que tem relação com aquilo que você é. E nesse filme Homem Chamado Cavalo, quando ele quer adentrar na tradição da tribo, nas liturgias indígenas, ele tem que ser suspenso. Levantam ele, furam o corpo, ele fica todo sangrando, e é tanta dor nessa liturgia, que é uma liturgia Cherokee, talvez Apache também, é tanta dor nessa iniciação que nós temos que encontrar uma coisa uma paz dentro de nós. Eu tenho percebido muito esses dias aqui na minha vida, quando eu tenho que lidar com algumas pessoas ou situações, que eu perco a paz muito fácil. Então aí é a hora de olhar para dentro e encontrar isso aqui dentro de mim, ou na natureza que me cerca, como eu falei. Então existem algumas liturgias de iniciação espiritual que você passa por muita dor. Eu tive com a Nanda lá no Amazonas, fazem 3 anos, e nós somos numa tribo de uns índios que punham a mão numa luva cheia de formigas, índiozinhos de 13, 14 anos. E as formigas mordiam o menino sentia tanta dor, mas ele tinha que encontrar algo dentro dele que fosse sereno. Isso é uma iniciação espiritual. E ele ganhou um nome de onça pintada, quando ele
foi iniciado, ganhou esse nome de onça pintada. Para nós, às vezes, é um pouco estranho essas iniciações tribais que envolvem dor. Assim como para o índio é inaceitável nós, homens brancos, que ficamos 4 horas para ir trabalhar, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Isso é inaceitável também para um índio. Ou que às vezes, como nós temos líderes que são os bananas, uns frouxos, líderes mundiais. O índio tem que ter um líder verdadeiro, forte. Então são elementos diferentes. Por exemplo, a Nanda está falando aqui comigo que se chama, o nome da tribo chama Saterê Mauê. E as mulheres nessa tribo, elas recebem uma iniciação. Iniciação às vezes é de morte, de transformação, de nascimento. As mulheres na tribo Saterê Mauê recebem uma iniciação onde elas têm o corpo todo raspado com folhas de manga, se eu não me engano, e depois, o corpo é todo raspado com uma lixa, as mulheres, depois jogam o líquido da manga, ou passam a manga, para elas sentir tanta dor e também encontrar algo dentro delas, e esse algo dentro delas é a coragem ou é a força que permite que quando elas façam um parto, elas saibam passar pelo parto e com força, com garra, porque em tribo não tem anestesia, não tem preparação. Às vezes a própria Índia vai no rio e tem o parto com a ajuda de alguém. É lógico que isso faz parte às vezes de outras míticas, não da nossa mítica. Quando eu fui lá nessa tribo Saterê Mauê, eu fui várias vezes, gratidão, Aura. Eu fui várias vezes nessa tribo, eu recebi também iniciações, punham a mão na minha cabeça, me deram um nome místico, um nome indígena, que o meu é Iauara, Iauara-Pati, Iauara é onça pintada também. Quando eu dou alguns cursos também, alguns de vocês aí talvez já tenham feito comigo, curso de reiki xamânico, online, né, que eu não dou mais presencial, eu dou um nome tribal para vocês, porque eu fui autorizado a dar por essa tradição, que é essa tradição. A Ananda está falando aqui que a mulher é raspada com dente de paca, numa tribo, e porque é tanta dor para ela aprender a lidar com a perda de um filho, se por acaso isso acontecer na vida, né, numa vida tribal. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, por exemplo, muitos de vocês que estão me vendo são iniciados no catolicismo. O catolicismo também tem uma iniciação, já o espiritismo não. Pelo menos que eu saiba, o kardecismo, perdão. A Umbanda eu creio que sim. O candomblé eu tenho certeza que sim. Isso não quer dizer que o espiritismo seja inferior, e olha que eu sou um fã do kardecismo. Eu acho a teologia mais bondosa, mais gentil, mais sem julgamento que existe, que é a teologia do kardecismo. Mas que eu saiba, na maior parte dos centros espíritas, não existe uma iniciação. Normalmente a pessoa já é católica. E a iniciação católica, às vezes nós não valorizamos, mas não damos muita bola, mas nota isso. A iniciação ela é feita no alto da nossa cabeça, bem aqui no alto, em cima da nossa cabeça. E toda vez que nós somos iniciados aqui, normalmente se raspa até o cabelo. No budismo, raspa careca, a iniciação é feita aqui. No Hare Krishna, raspa careca, a iniciação é feita aqui. No candomblé, raspa careca, a iniciação é feita aqui. Então essas iniciações, normalmente, elas permitem uma ligação minha com algo transpessoal, algo não material. E o batismo é muito curioso porque ele vai ter uma característica que é a característica de nos linkar a uma tradição essênia. Ao que tudo indica, Jesus era um essênio, ou um nazurita, que é uma subseita essênia, que não cortava o cabelo, que andava em grupos de 12 pessoas, que aceitavam as mulheres na época dos saduceus, dos fariseus, dos rabinos que eram só homens. Os nazuritas aceitavam as mulheres nos grupos dos mesmos. Jesus, corpo-mente de Jesus, era um rabino, era um rebe. Ele é um ser transpessoal, mas o corpo e a mente eram um homem masculino e um rabino. E é interessante porque quando ele vai encontrar João Batista, ele chega para João Batista e fala: você tem que me iniciar. João Batista, o nome dele era Yohanan.
E João Batista vai lá e inicia Jesus. Ele a inicia meio a contragosto. Como eu já iniciei algumas pessoas no Reiki, que eu falo, mas como é que eu vou te iniciar? Você que tem que me iniciar, eu digo. Alguns mestres que eu tive. Mas João Batista vai lá, ele passa uma tradição para Jesus, que é uma tradição essênia, e esse nome do batismo é chamado, na tradição essênia, de Cabol. Cabol, eu te transmito um dom. Eu te dou um dom. Isso é um Cabol. E João Batista passa para Jesus, que passa para Pedro, que passa para Bento, que passa para outro. Isso vai vindo numa egrégora. Egrégora é uma força de repetição até chegar a você, que é ou que foi batizado no catolicismo. Então, quem tem esse batismo, ou é alguma ordem cristã, pode ser uma ordem, a igreja ortodoxa grega, pode ser a igreja holandesa, que é onde eu sou iniciado, pode ser uma igreja... tem tantas igrejas que seguem Cristo, né? E quando você tem esse batismo numa igreja, na minha opinião, as mais poderosas são aquelas que são, digamos, seculares, mais antigas. Quanto mais antiga é uma tradição, então quando você é iniciado, você reza o Pai Nosso, você se linka a tudo isso. Por isso que para muitos de vocês, alunos, está aqui nossa, no Instagram eu não enxergo nada, a Ana Fênix, a Rebeca, a Carol, tem duas Carols. Ananda, eu preciso pegar meu óculos lá no Guarujá, né? Vamos ver se semana que vem eu pego meu óculos de perto. No Face agora tá a Michele e outras pessoas que já vão sumindo aqui, né? A Eliana. Às vezes, se eu não responder uma pergunta de vocês, façam de novo, porque vai passando muito depressa aqui, tá? E se vocês puderem compartilhar também essa live, eu agradeço muito. Gratidão, Ana Fênix, gratidão. Alguns nomes. Ana, tem uma outra Ana aqui que fala ha. Ana, não consigo enxergar, mas enfim. Então, eu gosto muito de insistir no Pai Nosso em aramaico, principalmente quem gosta de Jesus. E quem foi batizado, você pertence a tudo isso, é uma tradição. E o Reiki, um exemplo, é a mesma coisa. No Reiki você também recebe uma iniciação. Uma iniciação que na Índia chama Parampará. No Reiki, a iniciação do Reiki, ela vem daquela figura que está ali atrás. Não sei se vocês me veem onde está minha mão aqui. Aqui no Instagram está aqui atrás. É uma divindade que tem lá que se chama Kuan Yin, que é uma tradição que vem do budismo, que é uma tradição que envolve cura, ou Kuan Yin, ou Tara Branca, ou Avalokitesvara. O Reiki vem, ao que tudo indica, né, conta-se que Buda, não sei se quem é reikiano sabe essa história, que Buda estava meditando, ele ficou muito tempo em silêncio, e aí num certo momento ele viu depois que ele se ilumina, que ele tem a percepção de quem ele é, que nós chamamos na psicologia de individuação, ou totalidade, ou plenitude. Na hora que Buda se dá conta de quem ele é, que ele percebe quem ele é, ele fica muito feliz, depois de meditar muito. Mas cai uma lágrima dos olhos de Buda quando ele percebe... Obrigado, Ana Félix, porque ganhou a noite, enfim. Aí Buda está muito feliz e ele vê um animal sofrendo. Tem pessoas que falam que além da conta pode ter sido uma mulher também, outros falam que era uma vaca, outros falam que era a natureza sofrendo. E aí cai uma lágrima dos olhos de Buda, de dor, não por ele, mas dor de ver o sofrimento dos outros. Olha como essa pessoa é plena, né? Essa pessoa uau, você sofrer pelo outro, isso é muito difícil, não é? A gente vai amadurecendo para isso, a não ser por filhos, por família, mas vocês que tem muita gente aqui no Face, no Instagram, vocês que são curadores, gostam de bicho, ou são vegetarianos, ou são veganos, ou é uma coisa dessa só, ou reza, ou ajuda os outros, ou vai num centro, ou dá paz, ou é ecumênico. Vocês são pessoas que têm um olhar para o outro, têm esse olhar para o outro. Já eu ensino, tá, Marisa Paulo, Pai Nosso em aramaico. Vou ensinar um pedacinho para vocês rezarem todo dia, se quiserem.
E a pergunta da Rita eu vou falar já já. Então cai uma lágrima dos olhos de Buda quando ele vê o sofrimento dos outros, e essa lágrima se torna uma divindade. Isso é um mito, que é a Avalokitesvara, que é aquela que vocês veem lá no fundo, aqui, que ela tem vários rostos, um monte de rostos, porque ela olha para todos os seres, olha para todos os seres. O mantra dessa divindade é Om Tare Tutare Turi Soha. Eu gosto muito de ensinar no Reiki 3, Om Tare Tutare Turi Soha. Vocês podem usar à vontade. Om Tare Tutare Turi Soha, Om Tare Tutare. E nós entramos em contato com essa energia da iniciação do Reiki, porque pelo fato do Reiki ser budista, não sei se vocês sabem, o Reiki ele saiu da Índia, não o Reiki com esse nome, mas o budismo, através de um sujeito chamado Bodhidharma, que é o Darumã, um que não tem os olhos, se encontra na liberdade para pintar os olhos. E o sujeito indiano, ele foi para a China, aí ele sentou numa parede, ficou meditando, aí ele arranca as pálpebras, para não ficar piscando na meditação, ele arranca as pálpebras, olha só. Por isso que o bonequinho não tem os olhos. E aí ele fica meditando muito tempo, se ilumina, e aí ele leva o budismo para a China, para o templo Shaolin, onde pratica-se Qigong, que é o ensino, Kung Fu, artes marciais de autoconhecimento. Os monges ali guerreavam também, mas com armas, quando eram atacados. E isso depois vai para o Japão, até o budismo Tendai, que é o budismo de Mikao Usui, o fundador do Reiki. Então, quando você é iniciado no Reiki, você faz parte de um parampará, de uma tradição que é antiquíssima. Claro que tem algumas pessoas, outro dia eu escutei um curioso falando, curioso é alguém que lê uma coisa ou outra, mas às vezes não pesquisou muito, mesmo nas ajudas, mesmo nos textos, você pode ler. A importância Jesus foi iniciado. Eu valorizo demais. E alguém diz, no Reiki não precisa de iniciação. Talvez se você for budista, eu até creio que não mesmo. Porque na iniciação budista você já é reikiano, faz parte do pacote. É como quem é católico aplica a cura pelo Espírito Santo, que é um dos dons do carisma. Isso faz parte da iniciação católica, ou da iniciação cristã. Quando eu dou uma técnica que chama Audi Aur Ripui, que é uma técnica que tem o nome de Reiki cristão, eu não inicio as pessoas, porque elas já vêm iniciadas em alguma ordem cristã. Então, a iniciação eu vejo como algo importantíssimo, seja lá ela qual for, nós passarmos por essas experiências. São coisas na vida que são muito importantes. A Rita me pergunta como foi o seu processo de espiritualidade independente. Na verdade, Rita, quando eu comecei na eubiose, eu sempre fui muito católico, né? Meus pais me obrigavam a ir na missa, mas eu gostava. Depois meu pai me levou para o kardecismo, eu me tornei médium. Depois eu fui para a eubiose, que já é um centro ecumênico, com 16, 17 anos, que falava de tudo um pouco, falava de yoga, eu fui fazer yoga, depois entrei na Rosa Cruz, na Morque. Eu sou Rosa Cruz há 36 anos. A Rosa Cruz tem várias iniciações, que são as iniciações dos graus, que é muito bacana. E na Rosa Cruz, na mesma época que eu entrei, eu comecei para a Índia, praticar muito yoga, mantras, sempre gostei de tudo isso, sempre fiz karatê e kung fu, que tem uma espiritualidade muito forte. No kung fu, quando eu recebi a faixa preta no kung fu do meu mestre Paulo José da Silva, do estilo Tsung Chao, que é da garça branca, foi um ritual muito lindo. Quem daqui faz artes marciais, quando você recebe a faixa preta é muito lindo, é uma liturgia. Você foi galgando degraus, faixa branca, laranja, até chegar e colocar a faixa preta na cintura. E o Paulo trazia muito essa questão da espiritualidade quando ele me ensinava o Kung Fu. Então eu sempre busquei um pouco de tudo. Quais são as linhas de espiritualidade da floresta que você citou bem no início, antes da palma? Xamanismo, tradições. Tem xamanismo que você é iniciado através da dança. De uma dança. Você dança a noite inteira, dança. Aí no final alguém vai lá e põe a mão na tua cabeça e te transmite esse dom, que é o dom da iniciação. Tem xamanismos que vêm através da dor.
Mesmo algumas ervas, como nós falamos, a Marisa está falando os para ela também, uma prontidão, né, das artes marciais, né? E não é maravilhosa, não. A minha vida não tem nada de maravilhosa. Acho que é a Ana, né? Sabe por quê? Nada de maravilhosa, assim, nada melhor do que você. Porque eu sou um profissional da área de espiritualidade, de religiosidade. Então é lógico que eu estudo muito mais isso, é lógico que eu vivo muito mais isso. Eu já vou falar da iniciação do Tantra, eu falo sim, Pedro. Eu estou muito ligado a tudo isso, mas o fato de eu estudar isso o dia inteiro não me faz melhor, porque eu não sei nada de arquitetura, nada de engenharia. Agora eu descobri, faz uma semana, que eu não entendo nada de marketing, que eu sou um desastre em marketing, porque tem várias pessoas que falam, isso que você fez está errado, isso que você fez está errado, isso que você fez está errado. E então eu descobri que de marketing eu não entendo nada, mesmo tendo uma família toda de marketing e ter feito escola pan-americana. E fiz um ano de propaganda e marketing, mas você vai descobrir que você não entende nada. Então, existe o Otávio, que é o conhecimento, eu posso ter mais do que você, o conhecimento, mas eu, em termos de prática, eu sou gente como a gente como você, ok? Eu não sei nem energia elétrica, eu não sei trocar uma lâmpada. Trocar lâmpada eu sei, mas se queimar eu não sei abrir a tampinha, eu não sei qual que é o polo negativo, porque são conhecimentos, ok? Com relação à iniciação ao Tantra, a minha primeira iniciação foi graças ao professor De Rose, que eu fazia yoga, e eu atormentava muito o De Rose. Ele falava, De Rose, eu quero ser iniciado no Tantra, eu quero ser iniciado no Tantra, eu quero ser iniciado no Tantra. E o De Rose, ele chegou para mim e falou, olha, vou te indicar uma pessoa que pode te ajudar nessa iniciação. E ele me indicou, nem sei se ele sabe, uma pessoa de nome Dattatreya. E aí, junto com a companheira dele, do Dattatreya, eu fui fazendo o giro tântrico, que é uma prática muito bonita. Ele foi me ensinando a tocar, colocou os mantras, Lang, Van, Ran, Yang, Han, Om. Mas eu achei que eu tinha que ir para a Índia. Até essas pessoas que falam muito de iniciação, elas falam assim, você não precisa ter iniciação, quando o mestre te inicia alguma coisa, pode passar uma energia ruim. Eu não sei se pode ou não, mas eu achei que eu tinha que ir para a Índia. E quando eu cheguei na Índia, eu entrei em contato com um mestre chamado Anandaram Baba, e esse mestre eu fui iniciado assim, eu sabia que eu queria ir lá, tudo isso, eu me atirei no chão, e ele falou, o que o senhor está fazendo aqui? Que é essa entrega. Eu fiquei 1h30 deitado no chão, na lama, porque eu sabia que era assim. Depois de 1h30 eu falei, o senhor pode me dar iniciação? Que ele começou a falar comigo, ele falou, quem que é teu mestre? Perguntou para mim. Eu falei, meu mestre é você. Aí ele me deu uma iniciação na ordem Agorá. Então essas foram as iniciações que eu tive. Rô Daniel, essa aula que eu estou dando é sobre iniciações hoje, as questões da mítica. Você quer que te ajude em relação a isso? Manda uma pergunta bem específica para mim, que aqui o tempo de cada um é pouquinho, né? Eu tenho que dar uma atenção especial para cada um de vocês, tá bom? E aí, se quiser especificar, a ayahuasca faz parte do xamanismo? Sim, tem a ayahuasca, tem a jurema, tem ervas, tem algumas tribos que usam o rapé, mas principalmente nas viagens que eu tive contato no Xingu, desses índios do Xingu são bem índios mesmos, né? Porque eles não tiveram uma cultura, né, assim, do homem branco. Então, no Xingu, o que nós vemos é muitas iniciações pela dança. A dança, ela se manifesta mais nas iniciações. Então, mas tem iniciação que usa a erva, né? A erva te conduz, como a jurema sagrada, ela vai conduzir. Tem algumas ervas que te conduzem amorosamente, tem algumas ervas que te conduzem de uma maneira mais
mas te sacudindo, mexendo com você. Tem algumas ervas que faz nós vermos assim o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Tem algumas ervas que nos fazem vermos a nossa luz. Então, aí é uma questão de escolher essas pessoas, né? Essas pessoas que têm essa... Que tipo de erva que eu quero usar, que tipo de iniciação que eu posso ter. Aurora, tenho uma dúvida. Comecei o curso à distância de Tantra, né? Vou ser iniciado após fazer as aulas. Se você quiser vir para São Paulo, você fala da onde? Aí eu te dou a iniciação aqui. Se não, você vai fazer uma liturgia, você vai fazer. Eu vou te dar por escrito, você vai fazer toda uma liturgia. E depois eu te dou o teu nome espiritual, que é o nome que vem, que você acaba recebendo. Esse nome eu consigo ter uma intuição. É o nome que eu dou para todos os alunos que me pedem aqui presencialmente. E esse nome tem um nome Nat atrás, que é um nome que quer dizer sabedoria, ou que quer dizer uma busca pela sabedoria. E Nat, que é a tradição que eu posso iniciar, por exemplo, eu não posso ordenar vocês padres, porque eu não sou padre. Eu não posso ordenar vocês no candomblé, porque eu não sou um sacerdote. Como é o nome do sacerdote no candomblé? Obeá é do caribenho, né? Então é importante a gente... O sacerdote é alguém que representa. Inclusive tem uma pergunta aqui, estava louco para fazer e fizeram, do Neto, que me pergunta: quais os riscos de uma iniciação por uma pessoa não preparada? É isso que alguns curiosos têm falado, que não pode. Pessoal, eu já vi gente batizando alguém, padres batizando, lá no Rio Grande do Sul, que o padre vai em várias paroquinhas, dá a missa, batiza e vai embora rápido, dá a missa, batiza e vai embora rápido, para dar em outra igreja. O padre não estava muito presente na hora do batismo, mas na iniciação, Neto, pelo menos assim que eu penso, olha, Neto, eu não sou... eu não tenho o monopólio da verdade. Tudo o que eu falo não é verdade. Eu estou fazendo um desabafo com vocês. Eu estou tão cercado ultimamente de pessoas que sabem tudo, e eu me sinto muito orgulhoso de falar que a minha vida, Neto, a minha vida, Ana, a minha vida, Jorge, a minha vida, Fátima, é uma sucessão de erros. Eu não sei tudo, eu erro. Porque várias pessoas muito próximas a mim, parece que a gente entrou numa energia de achar que nós sabemos tudo. Eu acho tão bonito nós entrarmos na energia de saber que nós somos falíveis, que nós erramos. Então, na minha visão, eu não tenho monopólio da verdade, Neto, eu não sei tudo. Eu acredito que quem te inicia representa alguma coisa. Então, se eu te inicio no Reiki, não é o Otávio que está ali. É o que está por detrás de mim, que é muito mais forte que eu. Por exemplo, quando nós aplicamos Diksha numa pessoa, que isso que eu ouvi alguns comentários tão bonitinhos, de pessoas que nunca estudaram Diksha, nunca fizeram, mas sabem tudo. É o que eu falei, são pessoas infalíveis. E dizem, quando você passa um Diksha é uma iniciação, na Índia é chamado de iniciação. E tem a técnica do Diksha, que é uma técnica que você estuda e pode aplicar. São duas coisas parecidas, mas diferentes. Qualquer iniciação na Índia, ela é um Diksha. Qualquer iniciação. E tem um curso específico que chama Diksha. Não é humildade, Jorge. Eu não consigo... eu acho que saber que nós somos infalíveis e saber que nossa vida, nós erramos o tempo inteiro, que não adianta achar que eu sei tudo... Eu não vejo uma outra forma, porque o mundo tem tantos mistérios, tem tantas possibilidades. Hoje, com a questão do Orkut, dos gráficos, você fala uma coisa, você vai pesquisar é outra, porque tem dados que comprovam isso, né? E dados matemáticos. Então, eu acho bacana se eu puder passar isso para vocês, meus amigos, meus alunos. Errem muito, errem muito. E essa frase não é minha, o Osho falava isso. Perguntaram uma vez, Osho, um mestre erra, e o Osho falou, minha vida é uma sucessão de erros. Eu falei, uau,
Adorei isso. Porque eu abro mão de qualquer possibilidade de estar certo. E eu não preciso brigar com ninguém, nem vocês com ninguém, porque eu posso estar errado, não é? Então, eu sinto, enfim, sei lá, Neto, que as pessoas que me iniciaram, uma iniciou de má vontade quando eu me iniciei no budismo, porque eu falei umas coisas para ele chegou para mim e falou assim: Otávio, ele perguntou, o que você já fez? Aí eu falei, eu estudei isso, estudei aquilo, eu tinha acabado de voltar de Santiago de Compostela, que eu fiz o caminho, meio, não tudo a pé. E aí eu destilei um monte de informações que eu já tinha feito. E o mestre falou, então, já que você fez tudo, para que eu vou te dar a iniciação? Eu falei, não, o senhor me dá a iniciação, eu vim até aqui, era um mestre japonês. E sabe, ele deu a iniciação, mas ele talvez não tivesse muito presente, mas eu sinto, Neto, que não é a pessoa. Às vezes alguém pode estar te iniciando e estar pensando em outra coisa, não de propósito. Uma iniciação no Reiki, quantas pessoas eu iniciei esse mês no Reiki, Ananda? Fala para mim, esse mês de março, não, os últimos 30 dias, 150 que eu iniciei no Reiki. Eu procuro ao máximo me concentrar, fico com o cristal na mão, abro a aura, ponho os símbolos, fecho. Mas pode acontecer de um dia eu estar mais cansado, mais chateado, ou mais feliz, ou mais celebrativo. Eu me considero uma pessoa muito feliz. E ultimamente eu estou meio cansado, estou um pouco cansado dessas coisas, pessoas que sabem tudo, que têm a verdade, enfim. E aí o que acontece? Quando você é iniciado, essa pessoa te transmite alguma coisa. Essa pessoa... Então, no Diksha, por exemplo, se eu aplico o Diksha a alguém, estou com energia ruim, eu passo essa energia para a pessoa. Que bobagem, eu acho. Jesus diz assim, quando andar por terras estranhas, coloque as mãos e cure os que estiverem feridos. Se a gente esperar estar bem para tocar alguém, se a gente esperar estar bem para tocar um gato, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse é meu gato sábio, deixa eu mostrar para vocês, ele nunca aparece na tela, que é o Moksha, olha lá, Moksha. Se eu esperar estar bem para tocar o Moksha, às vezes eu nunca toco. Posso passar 1 ou 2 dias que eu não estou muito bem, mas eu vou lá e abraço e falo, gratidão, Moksha, você é meu primeiro gatinho, você fez eu perder o medo de gato, só tinha cachorro grande, perdi o medo graças a você. Nós te achamos em Florianópolis, esse é um gato barriga verde, a barriga dele é verde, catarinense não gosta que fale assim, mas é brincadeira, minha filha é de lá. Então ele é barriga verde e é um senhor já, né, Moksha? Agora mora em Moema, é um gato chique. E eu não preciso estar bem para tocar ele, para declarar o meu amor para ele. Vai lá, que ele não gosta muito de cola. E ao mesmo tempo, quando você vai no centro espírita, às vezes você não está bem e dá o passe. Quando você vai no hospital cuidar de uma criança com câncer, às vezes você não está bem, mas toca a pessoa. Então eu acredito que a iniciação, isso veio para mim esses dias, quando você passa o Diksha, uma iniciação, se o mestre não tá ruim, passa o karma dele pro outro. Como é que eu passo meu karma pro outro? E se a gente passasse karma, quantas mães que têm um filho com câncer, que falam para a existência, passa esse câncer para mim, passa esse câncer para mim. Compreendem isso ou não? E claro que não acontece isso, porque aquilo, eu sei lá porquê, está com aquela pessoa. Tem explicações, mas hoje não dá para falar sobre isso, tá bom? Gratidão, Maria de Fátima, gratidão mesmo. Isso, às vezes eu sou simples, às vezes eu não sou tão simples, mas uma coisa que eu aprendi muito com o tempo, que eu quero passar para vocês, ninguém é dono da verdade, ninguém é infalível. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, quando a gente julga as pessoas, né? Eu acho legal isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que bonitinho. Tem a Nessiara falando assim, tem nego que saiu das fraldas e dizem cada bobeira. Então, aí nessa parte espiritual, às vezes, tem sim, mas eu posso ser um também, tá? Então fique alerta em relação a isso. Por isso que a gente tem que refletir, tem que pensar tudo isso, não é? Tem que avaliar. Então, voltando à questão da iniciação, né? Daqui a pouco eu acabo, não ainda tem meia hora.
Se vocês quiserem perguntar sobre isso, sobre essa questão, então quando alguém te passa uma iniciação, vamos pegar uma iniciação do candomblé, agora vamos falar das iniciações mais fortes em termos corporais. Do candomblé você tem que fazer um jejum muito longo, porque a iniciação, ela prepara você corporalmente para incorporar um orixá. Nós estamos falando do candomblé, ele vem daqueles negros de 2 metros de altura, fortíssimos, lá da África, que tinha uma estrutura corporal para incorporar um orixá. Então o trabalho, a incorporação de um orixá, porque o orixá ele não é um ser humano. O orixá é como eu vou dizer para vocês, um orixá é um elemental, um deva. Tem os encantados também, não tem os encantados da encantaria, que são os esfumaçados também, que os índios usam o cachimbo para entrar em contato com esses esfumaçados. Então, quando você vai incorporar um ser da mata, um orixá, você tem um trabalho muito longo de preparação para essa iniciação. E se esse trabalho é mal feito, aí a responsabilidade é tua, quer dizer, se manda fazer jejum, você tem que fazer. Se manda você orar, se manda você não comer isso ou aquilo, ou usar roupa branca, porque eu vivia dando aula aqui de fundo preto e roupa preta, e não aparecia nada. Então você tem que fazer aquilo lá, isso, o orixá é uma entidade espiritual, da natureza, não é? Não é da natureza? A iniciação, às vezes a gente não vai, eu acho, não se afiniza com o professor. Às vezes o professor está num dia ruim. Às vezes um professor... então, você tem que fazer os 21 dias, isso é bom. Às vezes você não gostou da didática do professor, eu não sei com quem você fez, também não faz diferença, mas você foi iniciada. Na minha opinião, você foi iniciada. Abriram tua aula e colocaram. É a mesma coisa de um padre. Às vezes você foi batizado, ouviu teu filho ser batizado, e você diz assim, puxa vida, não gostei do padre. Mas o padre está representando a tradição nazurita. Está representando a tradição de Jesus, dos essênios. Essênios que eram curadores de mãos. Então, a iniciação por um mestre interior já é uma outra coisa que pode acontecer, que é o nosso corpo intuitivo. Agora eu, Cris, sempre gostei das duas, das minhas iniciações, mas a liturgia em si, por exemplo, vamos imaginar o batismo, ou a comunhão. Quando você vai comungar, que eles colocam a hóstia na tua boca, eu acho tão bonito isso, porque quando você vai comungar, você vai em direção a... Pode renascer. Pode renascer, não pode refazer a iniciação do reiki. Quando você comunga, você vai em direção do altar, olhando para o altar. Não vai olhando para o altar? Aí quando você chega no altar, eles te dão a hóstia. A hóstia quer dizer que o divino, o Cristo, agora está dentro de você. É o Cristo interno. É o sangue, é o corpo de Cristo, está dentro de ti. Aí você gira 180 graus e vai embora. Faz o sinal da cruz para fechar, como no reiki nós fazemos um símbolo, você fecha e vai embora. Então o batismo é uma confirmação de uma iniciação. Dá para fazer sozinho? Às vezes dá, mas eu acho importante você ter, porque Rosa Cruz, eu tenho várias iniciações na Rosa Cruz. Cada uma delas tem um elemento. Já as iniciações que são mais, digamos, católicas tradicionais, por exemplo, há um mês atrás eu estive lá no mosteiro da Nossa Senhora da Concepção, do Frei Galvão, vocês conhecem? Lá vivem umas irmãs que elas não veem a luz do sol. Elas não veem a luz do sol. Vê uma vez por ano. São enclausuradas mesmo. Foram iniciadas, abriram mão de tudo, de prazer. E a gente fica, será que elas são felizes de serem assim enclausuradas? De raspar careca, não ter vaidade? Será que a monja Coen é feliz de não poder usar uma roupa colorida, de não poder passar batom, não pode ter cabelo, não pode dar muita importância para relacionamento? Claro, isso sempre tem que estar perguntando no Instagram aqui, desconto, valores, assim, dificilmente alguém
a gente sempre, lá na escola, sempre negocia. Apesar que a escola não é minha, uma universidade. Ela não é minha, mas se chegar em mim algum pedido, ainda mais se o curso for meu. Então, voltando, vocês seriam felizes de serem clausuradas? Vocês seriam felizes de serem monges e monjas? Essas irmãs resolveram passar por essa iniciação, abrir mão de tudo e virar enclausurada. Eu saí de lá pensando isso. Será que essas irmãs são felizes? E fui até a Estação da Luz, que eu trabalhei lá mais de 30 anos que eu não ia na Estação da Luz, e vi um monte de gente drogadas. O que é esse tipo de droga, crack, essas coisas? São pessoas que querem muito prazer do mundo. Prazer não, experiências, e entram no pior tipo de experiência. As irmãs, elas não querem nada do mundo. Nada. Qual que está certo? O mundo exterior ter tudo, a tal ponto de querer experiências o tempo todo, que é o que a droga faz, ou alguém que não quer experiência nenhuma, que quer ficar em silêncio. Eu tenho vontade, acho que eu já falei aqui, quando eu tiver 70 anos, e agora eu estou casado, estou feliz, mas vamos supor que a Nanda permita, né, que eu fique um ano, com 70 anos, que eu já vou ser mais velhinho, 70 anos pela visão da maturidade, você não pode querer tanta coisa do mundo, né? 70 anos a gente tem que saber o que não quer mais da vida. Eu já falei isso aqui. Mestre Jung, não é para vocês? Até 40 a gente pode fazer de tudo um pouco, teoricamente. Depois dos 40, você tem que saber o que você não quer mais. Talvez não saber o que você queira, porque eu gosto que as pessoas gostam que eu fale isso, eu vou falar para vocês. Porque quem sabe tudo é chato. Eu acho. Eu sei tudo. Acho muito chato quem sabe tudo. Mas você tem que saber o que você não quer mais depois dos 40. Eu repito tanto isso, não é? Talvez que eu esteja vivendo. E eu penso que com 70, a vida deve ficar mais silenciosa. Visão de grandes terapeutas, grandes mestres. E eu penso em fazer um retiro lá no Mosteiro dos Trapistas. Trapistas vem de uma palavra francesa, uma cidade chamada Trapi. Tem aqui em São Paulo os trapistas, aonde eles ficam um ano sem falar. É só vida interior, só vida interior. Tem alguns monges, como o Lama Michel, vocês conhecem, não pode levar os trapistas, não come biscoitinho e chocolate, meu amor. Quem come eu levo chocolate para as irmãs. O homem, quando entra nessas ordens, não tem acesso a moças. Não pode olhar moças. E acho que o tempo vira que o homem não lidava muito bem de ficar em mosteiro e ver as moças, ainda mais que ele ama. Mas enfim, então, voltando um pouco à iniciação. A iniciação do candomblé, eu falei. Já a iniciação do reiki, ou de não precisa ter preparação. Você não precisa abrir mão de nada no reiki. Você não precisa abrir mão do cabelo nem da vaidade. É um ritual mais simples. Porque quanto mais antigo é uma iniciação, mais forte ele é. É isso mesmo, um ano sem falar. Só que você tem cara de ser muito jovem, Fernanda. Quando eu tinha a tua idade, jamais eu pensava nisso. Hoje eu começo a pensar nisso. Essa questão de... Não, eles têm uma biblioteca, Nanda, maior do que a minha, que tem 3.000 livros. Livro não vai faltar. Livro não vai faltar nesses mosteiros. Mosteiro de São Bento, uma biblioteca inteira embaixo. Milhares de livros. Isso você lê o dia inteiro. Por isso que eu vou gostar também. Não pode falar, mas você lê. Aí tem iniciações, por exemplo, na Índia, no Tantra, que eu estava falando. Quando você vai ser iniciado no Tantra, uma moça me perguntou esses dias, o que o Tântrico tem que fazer? Tem que ser vegetariano, tem que fazer muito mantra. O Tantra, como lida com uma energia chamada Kundalini, que vem de Kundol, que é enrolada, ele tem que preparar o corpo dele também para ter uma iniciação tântrica, que é preparar o que nós chamamos de nadis, que são as correntes energéticas. Essas correntes têm que estar bem purificadas para que seja um tântrico. É que existe o tântrico de verdade e existe o tântrico tupiniquim, que é o tântrico brasileiro, que é um tipo de tântrico que só existe no Brasil,
que você trabalha mais com massagem, o que é ótimo também. Mas você não é um tântrico mesmo, de receber iniciação, de fazer yoga, de respeitar os preceitos tântricos, de conhecer a filosofia, de ter a cultura, porque os tântricos são muito cultos, absolutamente cultos. Você pode... Estátua de Shiva e de Ganesha, Jorge, tem em qualquer lugar da Índia essas estátuas. Ganesha tem tudo que é canto, em tudo que é casa. Mas o meu paradigma da Índia é muito antigo, Jorge. Faz 25 anos que eu não vou para a Índia. Eu fui 3 ou 4 vezes. Uma vez eu fiquei bastante tempo, foi quando eu fui buscar a iniciação. Então eu deitei no chão, cheio de lama, aí o mestre me chamou, pôs a mão na minha cabeça, estimulou meus chakras, e depois deu essa iniciação. Tem iniciações que são por partes, como na eubiose, tem alguém da eubiose, que é por graus, 1º grau, 2º grau, 3º grau. Por isso que é uma ordem, tem uma ordem iniciática. Você vai subindo um por um. E existe a Rosa Cruz, que eu não sei quantas iniciações tem. Como eu falei, eu estou lá há 36 anos, não tem fim a Rosa Cruz, eu acredito até o final da vida eu vou estar aprendendo lá. A maçonaria tem os tal dos 33 graus, eu acredito que eu não sou maçom, já dei muita palestra em maçonaria, mas nunca tive oportunidade de frequentar, porque eu sou muito solitário, se exige muito na maçonaria, exige a presença física. Na Rosa Cruz, na MORC, que eu estou há 36 anos, você pode fazer tudo por correspondência, e você faz algumas liturgias de auto-iniciação. Mas eu particularmente prefiro que vocês busquem os mestres vivos, que vocês vão em contato com os mestres presenciais. Por exemplo, eu fui iniciado pelo Dalai Lama. Veja bem, isso não me faz melhor do que ninguém, é porque eu trabalho com isso o tempo inteiro. Se você for trabalhar com o que eu faço, eu acho que você pode estudar tudo que eu estudo. Mas eu acho que como prática, eu não pratico tudo que eu estudo. Tem questões que são conhecimentos teóricos. E tem questões que são conhecimentos mais que eu pratico. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu estou com o meu microfone aqui e tem um livrinho, né? Hoje eu estava lendo esse livro. Manual de Yoga. Que eu quero gravar um curso sobre Kundalini. Eu estou lendo um pouco mais sobre as bases teóricas do Yoga. Onde estava lendo esse daqui, que é como falar em público. Eu gosto de me aperfeiçoar em público. Deixa eu pegar outros aqui para vocês verem. Ontem estava lendo esse daqui, Sem Tesão Não Há Solução, que é um livro de terapias corporais. Sem tesão não há solução. Acho tão lindo isso. Estava querendo rever um pouco do que é o Tibete, então estou lendo esse livro do Tibete. Olha que misturada. Agora, eu não pratico de manhã mantras tibetanos, à tarde eu faço trabalhos haitianos para soltar o corpo, à noite eu tento estudar como dar aula e depois eu termino lendo yoga. Na realidade, isso como profissional eu tenho que ter essa cultura, ler tudo isso. Mas as práticas a gente pode fazer uma coisa ou outra, tá bom? Uma prática ou outra. A Maria de Fátima aqui de Portugal está falando que tem um Ganesha em casa. O mantra de Ganesha é o mantra mais forte que eu acredito que exista do Tantra, que é Om Shri Gan, 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 Om Shri Gan. Aí a Lu Lisboa, que é uma querida, fala que tem o ashram do Sadhguru, que tem o Shiva lindo. Eu já vi em foto, mas eu não sei onde é. Quando eu fui para a Índia, eu quis ir para Sarnatica, onde Buda deu o primeiro sermão. Isso para mim era importantíssimo. Sentar onde Buda sentou para ver se eu me iluminava. Não iluminei. E depois eu fui para Varanasi, que é o berço do Tantra, que é onde eu queria ser iniciado no Tantra. Teve uma pessoa, a Maria de Fátima, eu tirei os 3, não voltei mais à escola porque um dos mestres levava o tempo todo a julgar, a duvidar das pessoas. Eu acho que todo mundo inicia a gente. Às vezes, se esse mestre não te tocou, você pode não praticar o reiki, mas você é reikiana. Assim como você pode deixar de ir na missa e você continua católico. Ou quem é um Baba
Babalorixá, é assim que diz, continua sendo, às vezes ele não pratica muito. Ou quem é o Hare Krishna, que é uma iniciação lindíssima, que é a tradição do Bhakti. Bhakti é viver com o coração. Vedanta, que é do amor. Você continua sendo Hare Krishna, é uma iniciação que te dá o dom do amor. O dom da iniciação católica é o dom da fé. A iniciação do budismo te dá o dom do silêncio. Vocês sabiam disso? Quem é iniciado no budismo fica muito silencioso, muito silencioso. E quem é iniciado no cristianismo tem muita fé, muita fé. A Fabi fala que gosto de ouvir você falar, pois não sinto o tom de preconceito. Não, eu acho que tudo que é... Sabe o que é, Fabi? Uma vez perguntaram para o Dalai Lama qual a melhor religião. Ele disse assim, a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Eu acho tão bonito. E eu tenho algumas que eu conheço muito pouco, conheço de ler. Eu já estudei religiões comparadas, eu me formei como teórico, eu tinha essas aulas, e algumas eu pratiquei, e algumas eu conheço um pouco mais porque eu vivo elas, mas o Zen, não como a monja Koen, o Tantra, o Qigong, que eu pratico muito, né? Eu pratico muito porque eu já sou antigo, né? Fazem tantos anos. E tem uma moça aqui que falou comigo, ela está aqui, Maria de Jesus. Estou em Geneve, na Suíça. Ai, que delícia, como eu gosto de lugares frios. Boa noite, desapareceu aqui o nome dela. Geneve, né? Geneve. Gostaria de saber por que nos sentimos tão cansados como se estivessem a ser acorrentados em certos lugares. Porque talvez o nosso lugar não seja ali mesmo, não é? Tem lugares, quando eu era mais jovem, eu adorava ir em shopping, adorava. Hoje me incomoda. Hoje me chateia, né, em shopping. Eu sinto que não tem árvore, não tem sol, não tem bicho. Agora tem bastante bicho. Então eu sorrio mais. De cada cachorro que eu vejo no shopping, eu sorrio. Nunca vi gato, é um preconceito com os gatos no shopping. Mas sempre sorrio. Roberta, eu vi um vídeo teu, a Roberta é uma amiga que o Dalai Lama deu tchau para vocês, né? Vocês estavam em... esqueci o nome de onde o Dalai Lama estava, e ele deu tchau para vocês, né? Vocês estavam num carro, achei tão bonitinho esse vídeo. Dalai Lama é muito especial. Então, por exemplo, você tem uma iniciação no budismo tibetano, o budismo tibetano, ele já é muito místico, muito místico. Usa mantras, exorcismos, limpezas, e a iniciação no budismo tibetano eu nem sei como faz. Eu tenho uma iniciação no budismo tibetano, foi feita aqui em Taubaté, mas é uma iniciação menor. Vocês conhecem o Lama Padma Santen, que é um menino que com 13 anos ele virou monge. Eu achei que não ia dar certo isso. Olha como eu julguei mal. Falei, imagina, 13 anos, nunca vai fazer amor, nunca vai comer um doce, nunca vai no cinema, isso ele até pode ir. Vai ficar lá no Tibete, longe dos pais, vai raspar a careca, vai rezar o dia inteiro. Eu achei que não ia dar certo. Olha que preconceito. E agora eu estou reaprendendo a entender, né? Porque hoje ele está dando até palestras. Eu frequentava muito o centro de Dharma, que é aí na rua Aimberê. A rua Aimberê, que é aqui em Perdizes, em São Paulo. Em Perdizes, ali Perdizes. E eu recebi algumas iniciações lá com o Lama Rinpoche e iniciações aqui em Campos do Jordão, mas não é para ser monge. Monge tibetano, iniciação, uau, não sei quantos anos é. E para ser um monge como a monja Koen, são 6 anos no Japão. 6 anos no Japão, é uma coisa muito difícil. Pessoal do Facebook, vocês podem compartilhar para mim esse vídeo? Só apertar um botãozinho, eu acho. O pessoal do Instagram eu já vou terminar já, ok? Daqui a pouco acaba o tempo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre iniciação. Estou iniciando o meu Deus dentro de mim, não sei quem é esse Deus, não me sinto presa em ter uma religião, mistura tanto, isso é ruim. Eu não sei, depende do caminho de cada um. Você sabe que quando nós seguimos um caminho solitário, é um caminho muito difícil, de muito isolamento, eu acredito. Lembra que eu falei no começo, eu não sou dono da verdade. Mas quando a gente pega um mestre,
esses mestres desse porte, que às vezes você nunca vai ver, como o Dalai Lama, ou a Coen, que ontem uma menina pediu para ficar perto de mim, da Coen, foi a segunda menina, a Carolina já pediu, aí eu levo no programa, a pessoa fica ali do lado, sente a presença do mestre, ou sei lá, o Hermógenes, ou o Satya Sai Baba, que eu tive com ele. Às vezes, Carolina, por onde esse cara foi? Qual o caminho que ele trilhou? Não é o teu caminho, mas quais os percalços que ele teve? Talvez você lendo, você estando perto dele, você possa, como os jovens falam hoje, trocar ideias. É assim que fala, Nanda? Trocar ideias? Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que não. Você pode aprender alguma coisa, sabe? Assim, com essas pessoas. Então o caminho solitário é um caminho bacana, mas às vezes você passa por coisas. Não sei se você leu um livro que eu recomendo para você, Carolina, que é um livro muito antigo, a maioria de vocês já devem ter lido. Tem dois, né? Um se chama, um livro do Paulo Coelho. Aliás, a biografia do Paulo Coelho, que chama O Mago, do Fernando de Moraes, vocês já leram? O Mago, Fernando de Moraes. Essa biografia é maravilhosa, desse tamanho, mas gostosíssimo de ler. E mostra tudo que ele fez de bobagem até a hora que ele se achou. De se envolver com magia de esquerda, de fazer mal para o outro, de pensar em egoísmo. Não, eu só dou a primeira aula do curso de terapia corporal. E dou aula de reiki nesse curso também. Mas os professores são maravilhosos lá da escola, né? Então, mas voltando, lê esse livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, porque ele faz um caminho solitário em Santiago de Compostela. Se você puder, Carolina, fazer Compostela, não dá, faz o Caminho do Sol aqui em Sorocaba, que você fica, o Caminho de Compostela, você vai demorar 40 dias para andar tudo aquilo, mas é sozinho, é com você, é seu caminho solitário, e enfrentar todos os nossos demônios. E há um outro livro do Paulo, esse é o meu predileto, eu acho que de todo mundo que gosta dele, não, todo mundo é exagero, de quase todo mundo, é o livro que fala, que se chama O Alquimista, que também é alguém que faz o caminho solitário. Eu gosto muito de Temel. O Osho me deu muitos toques, muitos toques. O Osho me apontou muita direção. A Monja Coen, quando eu estou precisando de um alô, eu vou lá e faço uma pergunta para ela e ela me põe num direcionamento e sempre me dando um tranco. Às vezes a gente não se dá uns trancos, se dá, mas não na maneira certa, e o mestre dá. Já li, sim, claro, o livro tibetano do Viver e do Morrer. Puxa, o Dalai Lama deu a mão para vocês, mas deu a mão mesmo? O que é isso? 2012 deu o chão, 2014 deu a mão. Veio falar com a gente, falou o quê? Falou, deu uma bênção para vocês? No shopping temos livraria para pesquisar novos livros. Eu não entendi tua pergunta. Fabi, não entendi a pergunta do José K. Nesse mosteiro que você falou, o Trapista, eles fazem uma das melhores cervejas do mundo. Pois é, esse é o problema, porque os beneditinos agora são conhecidos pela comida. Eu não tomo cerveja, pode ser melhor ou pior, eu não gosto. Mas eu gosto de licor. Esfrangélico, aquele moço, essas coisas que faz mal mesmo. E no Mosteiro de São Bento, a sorte, quando eu ia lá, é que eles comem muita carne, e eu já era vegetariano, ou peixetariano na época. Peixetariano não come carne de frango, nem de boi, nem de vaca, nem de pato, nada disso, só peixe. Era uma época da minha vida que eu ia muito lá, e tinha muito presunto em tudo, então eu disfarçava, tirava um pouco, mas eles comem muito bem. No Mosteiro de São Bento agora tem uma padaria ali fora, e tem um café da manhã com os monges que vocês podem experimentar fazer, só que tem que se inscrever 6 meses antes, e é caro, aí você toma o cappuccino deles, o panetone, mas eu sei disso tudo, né? Uma iniciação ou várias faz a diferença. Eu gosto muito de iniciações, como eu falei para vocês, então a experiência da iniciação me faz muito bem. Hoje eu já não, praticamente tudo que eu queria ser iniciado eu já fui. E no budismo tipo Zen, que eu peço para a Monja Coen toda vez, monja, me inicia a monge. E ela fala, não, porque você não vai cumprir os votos. Ela fala para mim, você não vai cumprir. Eu falei, pois é. E então ela não me dá essa iniciação. Teve uma época, quase eu fui, aí me apaixonei pela Nanda, a gente começou a namorar, se casou,
E interessante isso, né? E a moça ficou brava comigo, eu acho, a gente nunca tocou no assunto, mas. E outro dia eu pedi de novo para ela, ela falou: não, você não tem esses méritos. Pois bem, eu vou despedir de vocês aqui no Instagram, gratidão. Vou ficar mais um pouquinho no Facebook. Esse livro é maravilhoso. Sem tesão não há solução, Eli. Sem tesão não há solução. É minha Bíblia para lidar com o mundo. E se alguém tiver mais alguma pergunta aqui no Face, no Instagram me despeço, gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês estarem presentes. E aqui a Roberta fala o que para mim aqui? Ela diz que ele nos cumprimentou quando eu chamei, ele disse que tinha ido no Brasil, do Brasil até Dharamsala. Ah, você falou pro Dalai Lama que queria vê-lo. Foi quando assistimos a um seminário que ele deu em 2014. Foi muito especial tocar a mão dele. O Dalai Lama é pura luz. Pois é, ele diz que não, ele diz que ele sente raiva. E eu gosto muito dele por isso, porque ele fala, não, eu sinto raiva, ódio não. Ele fala, ódio eu não sinto de ninguém. E eu sou muito movido, Roberto. As duas estão aqui, que bonitinho. Gratidão para vocês. Eu sou muito movido a pequenas raivinhas, né? Porque eu sou Lua em Leão, Ascendente em Leão, Urano em Leão, Plutão em Leão. Então eu me irrito com facilidade. E quando essas raivinhas vêm me visitar, eu lembro do Dalai Lama que fala assim, tenha raiva, mas não tenha muitas em seguida, senão você acaba tendo ódio. Não é bonito isso? Então eu sempre aprendi com esses mestres essa humanidade, essa coisa de assumir mesmo, né, aquilo que você é, assumir aquilo que você... E até esse lado, muitas vezes, que são meio... que a gente nega um pouco, né? A Cheryl veio lá do Instagram para cá, é isso? É assim que... a Luciana pergunta, boa noite. Não caí, não sei se respondeu. Como você vê a mescla de egrégora? Quando você estuda, Luciana, estuda algumas coisas, até tem que responder uma coisa, que bom que você me lembrou. Quando você estuda algumas coisas, você não está misturando egrégora, porque é cultura. O professor De Rose, do yoga, ele falava exatamente o contrário. Então, se você, quem fala muito de egrégora, ou é da gnose, ou faz yoga com o De Rose, ou leu De Rose, ou leu em algum lugar. Rosa Cruz também fala de egrégora, e eu falei, puxa vida, então eu só vou ler sobre yoga a vida inteira, que era a visão de De Rose. Que ele tem razão na forma dele ver. De Rose era aquário. É aquário. E eu falava, não, eu gosto muito de ler, eu quero ler sobre tudo, e ninguém vai dizer o que eu tenho que ler. Que eu adoro ler bobagem. Não, eu leio livros muito sérios e algumas bobagens também. Romance, policial, livro de advogado, adoro. Talvez por não viver tudo isso. E aí, quando você lê, você não está misturando nada. Porque você vai entendendo algumas coisas como um mito, às vezes. Eu não creio no que os islamitas creem ou no que os judeus creem, mas eu vejo como um mito, como a Cabala, por exemplo. A Cabala judaica ela é muito linda, mas ela depende de fé. Porque você fala de outros planos, da árvore da vida, de anjos, arcanjos, tronos, principados, querubins, serafins, melarrorins, das potestades. Você precisa acreditar em tudo isso. A Cabala, o cristianismo é muita fé. Já o budismo é o silêncio. O budismo não tem nem anjo, arcanjo, nem trono, nem principado, nem querubim. Mas você pode ser budista e olhar tudo da Cabala e falar que lindo que é isso, que bonito que é isso. E não é o que eu sigo, mas é lindo. E a Kabbalah pode ver o budista que não evoca o nome de Deus, não chama o nome de Deus, apesar que crê, que sente, e falar que bacana a forma deles. Agora, nas práticas, por exemplo, eu diferencio, Luciana, oração de meditação. Falei isso até em um programa anterior. A oração me liga ao transcendental. Então, antes de dormir, eu faço o Pai Nosso em aramaico, aí eu respondo aquela moça que perguntou no início, eu respondo assim, eu medito assim, Yoshua, 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 Yoshua. Yoshua é um dos nomes de Jesus, como ele é chamado. No terço bizantino você pega um tercinho, o meu não está aqui, e você vai para o teu terço pequenininho e fica Yoshua, Yoshua, Yoshua. O Pai Nosso aramaico ele é maior, Avunda Bashmaya, Netkadeshimor, e é longo. Então eu faço o Pai Nosso, eu rezo, eu faço o Ponopono algumas vezes,
perdoe, sinto muito, eu te amo, eu sou grato, pondo a mão em mim, faço o Ho'oponopono, e logo em seguida eu faço Reiki, somente com o símbolo Daikomyo, que é o mais presente para mim, que é o símbolo máximo, Daikomyo, e depois eu faço meditação. Meditação você não reza, você fica no presente na meditação. Na oração, me perdoe, eu estou trabalhando no passado, sinto muito o passado, me perdoe o passado, eu te amo o passado. Se eu rezo o Pai Nosso, eu chamo toda a tradição de Jesus, eu lido com a minha fé, com a minha confiança de ser uma pessoa melhor a cada dia. E então meditação te põe no presente, a oração te leva para o mundo espiritual. Eu misturo um pouco dessas coisas. Eu faço o meu Qigong, que é uma prática que lembra muito Tai Chi, e complemento com um pouco de Yoga. Tem alguns elementos que eu não pratico hoje. Agora, se você fizer uma mistura assim, consciente do que está acontecendo, perceptiva do que está acontecendo, eu não vejo nenhum tipo de problema nas suas buscas. Agora, o ruim é aquilo que a gente fala, você vai no centro na segunda, no candomblé na terça, na missa na quarta, faz yoga na quinta, na sexta tai chi, fraternidade branca no sábado, e no domingo você gosta de Richard Dawkins, que é o ateísmo, que é ateu. Como o Drauzio Varela, que segue, né, que é essa biologia ateísta, que não crê em nada que não seja visível, que acredita na ciência, na verdade. Né? Deus, para esses ateístas, é a ciência. Se a ciência diz é, se não diz, não é. Então, essas práticas, talvez, se você não tiver muita maturidade, eu creio que mal não faz, mas também não vai fazer bem. A gente não se desenvolve muito, tá? O Dalai Lama rindo é uma maravilha mesmo, né? Gratidão, Cris, gratidão, Michele, gratidão, Sharon, gratidão, Nayara. Otávio, sim, sábado começa o curso de terapeuta corporal e eu vou estar lá dando aula para vocês de hábito, olha que bonito. Ontem eu dei aula de hábito de monge, aí fiquei com calor, tirei, fiquei com a minha camiseta da Harley por baixo. Aí falei para eles, o hábito é o monge, a Harley é o homem. Apesar que eu nunca tive Harley, não tenho Harley e nunca vou ter, eu acho. Porque eu tenho medo de moto hoje, tudo que eu tinha que fazer com moto eu já fiz. Então hoje eu tenho medo de moto, mas Harley deve ser bem divertido ter, né? Aquelas de antigamente, sair por aí, como naquele filme Easy Rider, que ninguém de vocês conhece, só eu, a Roberta e a Renata, que é o filme da pessoa que sai com a Harley. Bom, eu vou fechar aqui com vocês, espero que eu tenha ajudado, que vocês sejam felizes, que vocês façam daqui um mundo melhor. Eu fico muito grato de falar com vocês. As pessoas estão assim receptivas, como eu falei, parece que todo mundo hoje sabe de tudo, então é bacana, as pessoas conversam, a gente às vezes pensa diferente, mas estamos todos juntos, né, conversando, um diálogo de questões espirituais, um diálogo bonito, faz bem para nós, faz bem pro planeta Terra também, né, para todo o planeta Terra. E fica aí a dica, eu acho que pra gente busca algumas iniciações, é bacana, às vezes as pessoas me ouvem, faz as pazes com a igreja, vai numa missa, comunga. A parte que os padres falam eu acho muito chata, mas a liturgia de comungar eu gosto. Se o padre é bom, eu gosto do que eles falam também. E essa questão de misturar, faz as tuas práticas, tem uma rotina de prática, eu acho que vai fazer bem para vocês, tá bom? Gratidão. Fabi, saiu do ar aqui. Gratidão a todos.